Pessoal, vou trazer para vocês hoje o primeiro episódio dessa série Por que a sua startup vai dar errado e o que você pode fazer para mudar esse cenário. Primeiro eu queria explicar a chamada dessa série e o que eu quero trazer, que tipo de informação que eu quero trazer com esse conteúdo para vocês. Existem várias pesquisas que apontam que 90% das startups no Brasil falham. Esse número ele é bastante crítico, significa que grande parte das startups não conseguem ter sucesso, não conseguem colocar a sua operação para acontecer, para rodar, e isso ocasiona na falência dessas empresas. Então o objetivo dessa série é justamente trazer conteúdos relevantes para que a sua startup não caia nessa estatística de 90% de falhas. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou contar um pouco para vocês da minha trajetória no mercado de tecnologia e inovação e como eu ajudarei vocês com essas informações sobre startups. Cursei Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Uberlândia, cursei também Gestão de Tecnologia e Informação pela Universidade Paulista, realizei pós-graduação em Gestão de Projetos pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e também pós-graduação em Engenharia de Software pela PUC Minas. Quanto à minha experiência profissional, tive a oportunidade de começar na área de tecnologia como desenvolvedor, como programador, em 1998, desenvolvendo sites e páginas da web. Na época, a internet recém-chegada no Brasil, chegou por volta de 1995, então todas as oportunidades, todas as tecnologias ainda eram muito iniciantes aqui no Brasil. Fundei minha primeira startup em 2001, se tratando de um site de anúncios na época, seguindo as tendências de KD, Yahoo e Google, e tive o meu primeiro fracasso a nível de startup. Isso com certeza me trouxe uma bagagem e muita experiência sobre o que fazer, o que não fazer, o que pode dar certo e o que pode não dar certo. Ali começou a minha trajetória como empreendedor, em 2001, com essa startup. Em 2003, então, eu fundei a primeira empresa que seria hoje o que se tornou a Crosoften, que é a empreiteira de projetos digitais que trabalha justamente oferecendo serviços de desenvolvimento, de consultoria, tanto para empresas, grandes empresas e também para startups. E tudo isso começou lá atrás em 2003. Tendo a oportunidade de começar muito cedo na área de tecnologia, isso me permitiu acompanhar toda a curva de evolução tecnológica no Brasil, desde o surgimento da internet em 95, passando pelos sistemas desktop, evoluindo para os sistemas web, passando pelos sistemas mobile, aplicativos e evoluindo então para a internet das coisas, inteligência artificial, chatbots e tudo isso que a gente tem hoje no mercado tecnológico. Além dessa trajetória, eu tive a oportunidade de iniciar em 2016 o atendimento aqui na Crosoften de empresas e startups, onde começamos a ofertar consultorias, desenvolvimentos para que essas empresas pudessem se alavancar, construir seus projetos e lançar as suas startups, suas empresas no mercado. Desde então, tivemos a oportunidade de atender aproximadamente 200 a 300 startups anualmente. Nos últimos anos, isso representa quase 1.000 startups que nós já tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto, fazer consultoria, entender o modelo de negócio e apoiar a alavancagem e a construção desses projetos. Bom, essa foi uma apresentação resumida a respeito da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória profissional, da trajetória da minha empresa, minha principal empresa atual, que é a Crosoften, e eu vou dar sequência agora então no nosso conteúdo, por que a sua startup vai dar errado e o que você pode fazer para mudar isso. Pessoal, o primeiro tópico, eu quero esmiuçar todas as estatísticas a respeito de startups aqui no Brasil. Quero falar a respeito dos números reais quanto às empresas e startups que nós temos no Brasil. Pessoal, para quem não conhece, startupbase.com.br é um site onde ele tem uma série de estatísticas a respeito das startups aqui no Brasil. São várias informações, são informações reais coletadas pelo próprio cadastramento dos empreendedores na plataforma e também o cadastramento pela equipe do site. Essa plataforma é muito interessante porque ela consegue dar um overview geral sobre a situação numérica, estatística das startups aqui no Brasil. Então, começando,
Nós temos catalogadas, é claro que esse número vai variar para mais ou para menos, é uma estatística. Nós temos 12.993 startups mapeadas hoje no Brasil. São 77 comunidades de startup, comunidades de inovação, 4.106 membros envolvidos e 617 cidades onde essas startups estão alocadas. Algumas informações relevantes: 45% de todo esse número dessas startups estão no Sudeste, então a maior parte delas está no Sudeste, pegando ali eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais. E em segundo lugar, nós temos a região Sul, onde tem 17% das startups aqui no Brasil. Pessoal, Startup Base, para quem não conhece, é um site criado e mantido pela AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups. O principal foco da AB Startups é criar um ambiente e apoiar as startups no desenvolvimento, no planejamento e na execução de suas operações. Seguindo com as nossas estatísticas, eu queria falar um pouco das startups por estado, porque essa informação vai ser muito relevante para o nosso conteúdo a seguir. A grande maioria das startups estão em São Paulo, no estado de São Paulo. Então são 3.835 startups no estado de São Paulo. Em segundo lugar, Minas Gerais, com 1.104 startups. Percebam a discrepância entre o primeiro e o segundo lugar. É quase 4 vezes mais startups em São Paulo do que o segundo lugar, que é Minas Gerais. Pegando top cidades, nós temos 2.666 startups em São Paulo, 703 no Rio de Janeiro e 603 em Belo Horizonte. Então, novamente, São Paulo comporta grande maioria das startups aqui no Brasil. Sobre a situação das startups, nós temos uma estatística muito interessante no site que fala a respeito da fase de cada startup. Nós temos 942 startups em fase de ideação, e aí explicando, a fase de ideação é onde o empreendedor tem a ideia, mas ainda não tem nada muito palpável. Ele está construindo a ideia, ele está planejando, ele está concebendo ainda esse projeto, essa startup, esse produto ou esse serviço. Então ainda é uma fase inicial. Nós temos aí 942 startups mapeadas nessa fase. Seguindo, fase de operação, nós temos 1.623 startups. A fase de operação é quando a startup já está no mercado, ela já está operando, talvez ela ainda não esteja faturando, mas ela já está em operação no mercado. A próxima fase, então, é a fase de tração, onde a startup já está em operação e está buscando maior força, está buscando tracionar o seu negócio. Nessa fase, nós temos 1.994 startups mapeadas. A última fase, que seria a fase onde todas as startups almejam chegar, é a fase de scale-up, que é a fase de ganhar escala. Nessa fase nós temos mapeadas 549 startups e é sem dúvida a fase onde a startup vai buscar maior faturamento, maiores investimentos e resultados muito mais palpáveis. Então nós abordamos todas as 4 fases das startups, mas ainda temos uma quinta fase, que é uma fase não agradável, que é justamente a fase fora de operação. E fora de operação pode ser uma startup que não deu certo, pode ser uma startup que falhou em qualquer uma dessas etapas anteriores, e hoje nós temos mapeadas 2.081 startups nessa fase. É óbvio que esse número ele é muito maior, porque nem todas as startups que falham, elas chegam a ser contabilizadas nessa estatística. Outra estatística muito interessante, pessoal, idade das startups. Nós temos 180 startups mapeadas com menos de um ano, 578 com 1 ano, 801 com 2 anos, 792 com 3 anos, 903 com 4, 851 com 5 e 1.567 com mais de 6 anos. Então aqui a gente pode ter uma ideia de como está disposta essas startups em uma linha de tempo de idade de cada empresa. Modelo de negócio, pessoal. Estatística muito interessante de ser avaliada. Qual a porcentagem do volume de startups que cada modelo de negócio hoje está comportando aqui no Brasil? O modelo SaaS, que é o modelo Software as a Service, que é oferecer justamente um serviço para os usuários,
ele aborda quase 42% das startups. Então, quase a metade das startups trabalham com software as a service. Em segundo lugar, nós temos o marketplace, que é a estrutura para que possam ser realizadas vendas e compras de forma online de vários tipos, vários produtores e vários fornecedores diferentes. E no quarto lugar nós temos o e-commerce, sexto lugar hardware, sétimo lugar licenciamento de software e último lugar, com 0,88% das startups, o modelo de negócio de API, onde é ofertado uma API técnica para o consumo de alguns serviços. Sobre os mercados de atuação, nós temos em primeiro lugar educação, com 7,17% das startups atuando nesse mercado. Em segundo lugar, finanças. Em terceiro lugar, saúde e bem-estar. Então, muito interessante também avaliar os mercados de atuação onde as startups mais investem. Ainda falando sobre números, eu queria trazer nessa série uma pesquisa feita pela Parallaxes Economia e Ciência de Dados a respeito do faturamento das startups. Essa pesquisa ela diz que 72% das startups brasileiras faturam menos que R$50 mil por ano. Então, esse número ele é muito crítico e representa uma situação muito complexa, porque além de termos uma taxa de sucesso das startups muito baixa, temos ainda um volume de faturamento muito baixo para as startups, sendo aí 72% dessas startups ainda não faturam mais que 50 mil por ano. Se a gente pensar no custo de uma empresa, esse valor realmente ele é muito baixo e pode vir a causar a falência e a desistência do empreendedor quanto à sua startup. Essa pesquisa mostra também que apenas 3% das startups faturam mais que R$500 mil por ano. Seriam R$500 mil, ou seja, ainda também uma microempresa, né? uma startup de pequeno porte e que também ainda pode não conseguir se tracionar e se alavancar no mercado. Então, novamente explicando a chamada da série, o título da série, eu queria trazer justamente aqui os números a respeito das startups, mostrar para vocês que as estatísticas elas estão realmente não muito positivas e trazer realmente um conteúdo que possa mudar esse cenário, ajudar na melhoria desses números, dessas estatísticas e fazer com que consigamos alavancar essas startups aqui do Brasil.